A Europa atravessa um momento difícil e Portugal enfrenta hoje uma das maiores dificuldades da sua história. Dificuldades que colocaram em risco o país e que têm afetado a vida de todos os portugueses. Neste cenário, o PSD formou um governo de coligação com maioria absoluta e nomeou uma equipa técnica com pessoas comprometidas com o trabalho, com a ética e com o país. Este governo teve a coragem de enfrentar a crise de frente ao lado dos portugueses, com determinação para tomar medidas difíceis, mas que são necessárias para que Portugal possa sair da crise mais forte. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho revelou publicamente a gravidade da crise e explicou as decisões tomadas pelo governo e os seus reflexos na sociedade. No entanto, sabemos que ainda existem dúvidas em relação às medidas adotadas. O PSD ouviu os portugueses sobre as suas principais dúvidas e preocupações. Eu gostava de saber o que é que o governo está a fazer para cortar as gorduras do Estado. O governo tem vindo a fazer a sua parte e reduziu a estrutura do Estado. O número de ministérios diminuiu, foi reduzido em quase 30% o pessoal dos gabinetes e foram cortados mais de 1.700 cargos de direção superior no Estado. Foram extintos ou fundidos perto de 170 organismos públicos. Extinguiu os governos civis. Saiba mais. Para dar o exemplo na diminuição da despesa do Estado, o governo reduziu os ordenados mais altos da função pública. O corte dos subsídios de férias e de Natal abrangeu também todos os cargos políticos, incluindo os ministros, secretários de Estado, deputados e presidentes de Câmara. Proibiu o uso de carros oficiais quando não estão ao serviço do Estado e reduziu o número de motoristas. Adotou um maior controle dos gastos com deslocações e alojamento dos dirigentes. Os sacrifícios são apenas para os pequenos ou os grandes também pagam a crise? O governo tem trabalhado para que os sacrifícios sejam proporcionais. Quem tem mais, paga mais. E quem tem menos, tem sido apoiado pelo governo. Os mais ricos passaram a pagar uma taxa de solidariedade e aos escalões de rendimentos mais altos foram reduzidas as deduções em sede de IRS. Também as empresas mais lucrativas têm que pagar uma sobretaxa de solidariedade. Saiba mais. Os impostos sobre os veículos de alta cilindrada, bem como barcos de recreio e aviões particulares, subiram mais 7,5%. As taxas especiais para mais-valias e outros valores mobiliários subiu para 25%. As transferências de capitais para offshores passam a ter a tributação agravada de 30%. E a pena por ocultação de rendimentos através de offshores passa para 8 anos de prisão. Quais as medidas de segurança social que estão a ser adotadas para proteger os mais pobres, que são aqueles que mais sofrem com a crise? O governo está atento aos mais carenciados. Por isso lançou o Programa de Emergência Social, que prevê, entre outras coisas, o aumento de 10% do subsídio de desemprego para casais com filhos quando ambos estão desempregados. Saiba mais. O governo possibilitou o aproveitamento de mais 20 mil novas vagas em creches, adotou tarifas sociais para o gás, eletricidade e transportes públicos, de acordo com o rendimento das famílias e promoveu para o próximo ano o aumento das pensões mínimas sociais e rurais. Que medidas é que o governo poderá estar a implementar para fortalecer a economia nacional? Nos últimos anos, o Estado viveu acima das suas possibilidades, gastando mais do que podia. Foi assim com o Estado, mas também com muito do setor privado. Com isso, Portugal duplicou a sua dívida, colocando em risco o presente e o futuro dos nossos filhos. Apesar dos imensos recursos a que teve acesso, endividando-se, o país não cresceu. Para voltar a crescer e criar riqueza, Portugal precisa de se tornar mais competitivo. O governo está a empreender reformas profundas e corajosas para criar mais concorrência e permitir mais inovação com estímulo à criação de emprego. O Estado tem de se concentrar nas suas funções essenciais, livrando-se de gorduras inúteis e reduzindo os gastos. Um bom exemplo disto é a reestruturação das empresas públicas de transportes, que acumularam ao longo destes anos uma dívida 2 vezes superior ao que o Estado gasta em saúde, bem como a RTP, que custa aos contribuintes cerca de 1 milhão de euros por dia. O governo já anunciou a sua intenção de proceder em breve à alienação de um canal, que deverá passar para o setor privado. O programa de privatizações do governo tem o objetivo de reduzir os gastos do Estado e criar novas oportunidades de mercado. Saiba mais. O governo estendeu as linhas de crédito para as pequenas e microempresas. Está a trabalhar a segunda reprogramação do CREN. Iniciou um novo modelo económico sustentado nas exportações, no empreendedorismo e na inovação. Os cortes na saúde não irão diminuir a qualidade dos serviços. Os portugueses podem ficar tranquilos, porque a qualidade dos serviços de saúde não será afetada.
As medidas que foram tomadas tiveram por objetivo principal evitar os desperdícios que existiam no Serviço Nacional de Saúde e o corte de despesas inúteis. Nessa área, Portugal já fez mais com menos. Saiba mais. O governo removeu barreiras à entrada dos genéricos e aumentou a cota desses medicamentos. Com isso, os portugueses passam a pagar menos pela sua saúde e os valores pagos ao setor convencionado também foram reduzidos. E como ficará a educação com o corte no seu orçamento? Os portugueses podem estar certos de que a educação é encarada por este governo com muita responsabilidade. Em menos de 3 meses, o problema da avaliação dos professores foi resolvido, com um modelo sério e exigente, simples e ajustado aos ciclos de progressão nas suas carreiras. Saiba mais. O governo aumentou a carga horária das aulas de português e matemática e tem por objetivo aumentar o nível de exigência do ensino. Além destas medidas, o Governo está a concretizar uma reforma no setor da justiça, de forma a gerar mais confiança entre as partes. E está a agir no sentido de uma justiça mais expedita, que assegure que quem desrespeitou a lei terá menos hipóteses de usar subterfúgios legais para escapar às penas a que foi condenado. Fundos de pensões. Este é um assunto que nos últimos dias tem dominado a atenção dos portugueses. Apesar do esforço que obrigou o governo a lançar este ano uma taxa extraordinária sobre o subsídio de Natal, o facto é que o objetivo para o déficit em 2011 só pôde ser alcançado com a transferência do Fundo de Pensões da Banca. Foi o único meio de atingir essa meta para este ano. Um meio a que não poderemos voltar a recorrer no futuro. E só a credibilidade das nossas medidas iniciais permitiu que as autoridades externas o autorizassem. Que fique bem claro, portanto, não houve, nem há, qualquer folga orçamental. O montante do Fundo de Pensões será usado para, em primeiro lugar, salvaguardar as pensões dos bancários e, em segundo lugar, para pagar dívidas do Estado, incluindo as dívidas das administrações públicas aos seus fornecedores, dívidas incorridas este ano e dívidas incorridas ao longo de vários anos. Tudo isto é despesa do Estado que tem de ser paga. É importante que os portugueses entendam que tudo isto é realmente imprescindível para a retoma do nosso crescimento. E pode esclarecer todas as suas dúvidas através do site psd.pt. Aceda e coloque as suas perguntas. As dúvidas mais frequentes serão respondidas. Com as medidas tomadas pelo governo liderado pelo PSD, Portugal está a recuperar a credibilidade internacional e o respeito dos mercados internacionais, porque todos estão a ver a seriedade e a responsabilidade com que está a ser enfrentada a crise. Sem dúvida, estamos no caminho certo. Foi preciso muito trabalho e medidas duras para traçar um rumo novo para a economia em Portugal. Mas já demos os primeiros passos. Sei que essas medidas estão a afetar a vida das famílias portuguesas. Mas também sei o quanto elas são necessárias para proteger o futuro económico do país e de todos os portugueses. Algumas dessas medidas foram adotadas com caráter temporário, devido à emergência da crise. Mas agora o nosso desafio é fazer mais e melhor com menos. É o momento de juntos trabalharmos por Portugal. Por onde ando, sinto a vontade do povo português em superar este momento. Quero de resto aproveitar esta oportunidade para agradecer o empenho, o sacrifício e a compreensão de todos. Portugal sempre saiu mais forte das crises que enfrentou. Por isso, gostaria de lhes dizer que tenho a esperança e a confiança de que juntos vamos vencer. PSD. Portugal é capaz.